Olá, boa tarde. Saudando a todas e todos e todes, as pessoas presentes, participantes do evento Redemoinho de Saberes, Jornada de Pesquisa e Narração de Histórias. Este evento que é interinstitucional, que envolve a Universidade Federal do Sul da Bahia. Olá, boa tarde. Perdão. Saudando a Universidade Estadual de Feira de Santana, a UNEB, a Casa Tombada e o Instituto Abra Palavra. Essa primeira edição acontece de forma online e gratuita, no esforço de muitas pessoas envolvidas, e acolhe artistas, pesquisadores, pesquisadoras, estudantes, professoras, professores, que agregam em seus estudos, em suas experiências múltiplas, dimensões vinculadas ao ato de narrar. Meu nome é Juliano Tierno, e nessa tarde eu tenho a honra de estar ao lado de uma grande, para mim, uma pessoa extraordinária, que eu tive a sorte, a alegria, mas eu chamo sempre de sorte, de ter conhecido, que neste momento, está em Ipueiras, no Ceará, na divisa com o Piauí, a nossa parente maior, a Aurita Tabajara, a quem eu já dou um salve. Bem-vinda, Aurita. A Aurita, ela é uma mulher indígena, uma mulher que está agora, nesse exato momento, na aldeia Serra dos Cocos, ali em Ipueiras, como eu disse, no Ceará. A Aurita é escritora, a Aurita é narradora de história, a Aurita é ativista, e a Aurita é alguém que a gente quer muito ouvir, uma mestra das palavras. Aurita, muito bem-vinda, e é uma alegria poder recebê-la. Se você quiser dar um salve aí. Ai, que alegria, gente, poder compartilhar a telinha hoje com Juliano. Meu Deus, eu fico emocionada, porque parece assim que eu já conhecia Juliano quando eu conheci no curso de contação de histórias. Se eu não me falha a memória, parecia que eu já conhecia há muito tempo. Então, para começo de conversa, só quero te dizer que eu estou muito emocionada por estar aqui. Viva, viva, Aurita, eu também. Estou mais emocionado ainda, e eu peço perdão se de fato eu não consegui seguir assim com essa tranquilidade que eu consegui iniciar, mas porque ontem o Brasil, o mundo, a Terra, o planeta, perdeu uma das figuras mais extraordinárias que eu pude conhecer, que é um indígena chamado Jaider Isbell. Seria impossível iniciar esse encontro sem fazer uma alusão ao Jaider, a essa pessoa iluminada que iluminou e continuará iluminando, sem dúvida alguma. O Jaider estava com obras expostas na 34ª Bienal, também recente exposição no MAM, na cidade de São Paulo, no Museu de Arte Moderna. É inevitável falarmos do Jaider, até porque, em entrevista dada recente ao Arthur Tavares, o Jaider, Aurita, escreveu assim: hoje, mais uma vez, os povos originários estão em Brasília lutando pelo óbvio, pela vida e dignidade, enquanto a sociedade, a mídia e muita gente ainda acham que ainda é uma luta dos índios, uma luta à parte do mundo, sem conseguir entender que é uma luta básica pela vida, que está muito além da vida humana. Se luta por tudo, inclusive pela espiritualidade. E é lembrando as palavras do Jaider que eu quero te dar boas-vindas e escutar, você que é uma parente de primeiro grau, eu diria assim, nós que nos escondemos nessa pele branca e que muitas vezes nos retiramos das lutas fundamentais como essa que o Jaider, que sangrou por todos nós,
ao deixar o mundo e ser acolhido pelos encantados, traz nessas palavras. Então, eu quero dar boas-vindas e já te ouvindo, dando esse início aqui da tua fala dessa tarde. Muito agradecida por compor nesse evento. Eu vim para o evento logo no dia que foi anterior, um dia muito triste, né? Mas é isso. Jaider foi uma pessoa iluminada, né? Foi um ancestral em vida, e que eu sei que a arte dele vai continuar viva, né? Assim como por ele ser um ser iluminado, virou ancestral, e esse ancestral ele vai nos iluminar de lá da morada dele, né? Juntou-se aos nossos velhos ancestrais sábios da grande sabedoria do universo. Precisamos acreditar assim. É assim que a gente acredita, né? Que ele está sendo acolhido e que ele vai ser um ancestral. Ele já é um ancestral que também vai nos iluminar. E é difícil a gente começar uma fala, né? Depois de uma situação assim, porque o Jaider, além dele ser um grande artista, ele era um grande amigo, né? Conheci Jaider desde o primeiro encontro de escritores e artistas indígenas no Rio de Janeiro, se eu não me engano, foi em 2004, então já tinha um tempinho assim que eu conhecia Jaider pessoalmente. Em 2019, eu tive assim, a alegria de poder participar no MECRO junto com ele no Itaú Cultural, então é assim uma dor que nós indígenas estamos ainda muito abalados, né, muito triste, mas que a gente precisa dar continuidade, né, à nossa caminhada. Né, como você já falou, meu nome é Aurita, né, sou do povo Tabajara, aqui da aldeia Serra dos Cocos do estado do Ceará. Estamos em cima da Serra da Ibiapaba, no topo da Serra da Ibiapaba, né, a 400 quilômetros de Fortaleza, na divisa com o Piauí. A cidade é no município de Poeiras. Lembrando que eu estou aqui bem dentro do mato mesmo, né? Estou bem longe das cidades, mas eu vim embora, nasci e cresci aqui, e em 2009 eu fui embora para São Paulo, por conta de questões que eu precisava, né, sair do estado, crescer, estudar, enfim. E aí, na pandemia, eu voltei, né, 2020, eu voltei para cá e estou tendo mais uma vez o grande privilégio de estar ao lado da minha avó, que agora tem 93 anos, né, é parteira, é benzedeira, é mesinheira e é uma das maiores contadoras de histórias daqui da região, uma pessoa muito conhecida, que nunca saiu daqui para lugar nenhum, né, uma velha muito sábia, né, do silêncio, e que nos ensina muito escutar o silêncio, falar após escutar e saber o que o silêncio fala para nós, né? E sou escritora, né? Cordelista, segundo as pesquisas, a primeira cordelista indígena a publicar livros em cordel no país, né? Sou mãe, né, de 4 filhos, 2 estão também no outro plano espiritual, uma está em São Paulo e a outra está aqui comigo, a de 15 anos, que é a minha caçula, que também agora já começou a escrever, a colocar os pensamentos dela no papel, né? Como já falei, mas a gente sempre faz a saudação, né, a esse momento difícil também que a gente está passando com a passagem do Jaider, mas a gente faz a saudação também ao público, às pessoas que estão com a gente nesse momento, a vocês que estão dividindo a tela com a gente, estão dividindo a tela comigo. Gente, eu vou gaguejar porque está sendo difícil para mim por conta da passagem do Jaider, que para mim está muito presente, mas a gente vai caminhando. E é um canto, né, que a gente canta na língua, mas que é importante, nós somos orientados a cantar em português. Eita, começou um som aqui do lado agora.
para que as pessoas entendam o que a gente está falando, né? É tradição nossa, é cultura nossa, das mulheres tabajara, fazer essa saudação ao público, né? Para que esse momento ele seja um momento somente de pensamentos positivos e de energias positivas, para que ela gire ao nosso redor, em qualquer lugar que a gente esteja, a gente possa expandir até o outro lado do planeta, né? Que a gente está precisando muito também. Na nossa aldeia tem sementes para plantar. Temos arcos, temos flecha e um pajé para nos curar. Meu pai Tupã, meu pai Tupã, meu pai Tupã, quem nos permite aqui estar. Meu pai Tupã, meu pai Tupã, meu pai Tupã, quem nos permite aqui estar. Yoyante Yokokira Yagonari Benaporã Rayomangue. Acho que para me recuperar eu preciso ver o rosto de Juliana aí na tela. Tô chegando. Imagem demora. Tô sempre aqui, tô aqui do seu lado. Eu gosto muito de me apresentar, Juliana, num cordel que eu tenho. Esse som dá para ouvir, porque ligaram um sonzão aqui agora do lado. Não, tá super bom. Não dá para ouvir? Ai, que bom. Eu digo assim, eu sou Aurita Tabajara, nascida longe da praia, fascinada pela rima e melodia da jandaia. No Ceará foi a festa, meu leito foi a floresta, nas folhas de samambaia. A minha essência ancestral me encontra cordelizando, em amparo faz-me existir e ao mundo eu vou contando. Que a minha forma de amar ninguém vai colonizar, de arte vou me armando. Filha da mãe natureza, mulher guerreira eu sou, com a força feminina 5 séculos atravessou. Cada vez mais sábia e forte, o meu medo é a morte que o preconceito gerou. Hoje, esta mulher levanta com letra e voz autoral contra toda violência por um amor ancestral, de um corpo ensanguentado, usado sem ser amado, mas com espírito imortal. Minha avó é referência desde o tempo de menina, até me tornar mulher. As histórias que ela ensina me incentivam a falar que a mulher tem seu lugar e a raiz que nunca termina. Eu não sou como Iracema, a de José de Alencar. Sou do povo Tabajara, onde canto o sabiá. Minha aldeia tem burana, minha terra é soberana, pelo toque do maracá. Nossa, eu gosto tanto desse cordel. Maravilhoso. Juliano, eu vou te pedir licença aqui, mas eu vou mandar uma mensagem aqui para o meu vizinho baixar o som, porque está me incomodando. Porque os vizinhos precisam aprender a baixar o som. Isso é uma grande lição para essa tarde, viu, Aurita? Nossos vizinhos, tá estrondando aqui. Que a partir desse teu toque, né, assim, ao vizinho, outras pessoas também nós também somos vizinhos dos outros, né? E a gente presta atenção se o nosso som não está muito alto, né? Pois nossa, é. E parece assim, que adivinhou, né, o horário. Mas aqui não está entrando, só para você saber. Não está chegando aqui. Tá super... Mas está me incomodando, assim, porque eu não estou conseguindo, né? Eu percebi. Ô, Aurita, eu sei que você vai seguir aí, mas tem uma pergunta aqui no chat que eu achei que talvez seja pertinente fazê-la logo assim, nesse momento
que você fez o seu cordel, né? Eu acho que é muito, muito forte ver você, esta mulher escritora. E aí, vou tentar pegar aqui, ó. Sumiu a minha pergunta que eu queria ler aqui. Eu queria saber quem que é a pessoa. A Janete Borges, ela pergunta assim, como é ser escritora indígena, visto que, literalmente, ela está dizendo assim, praticamente num país que nega, né, essa literatura. Então, que você pudesse trazer um pouco o teu olhar, se não for interromper a tua fala, eu achei que é uma pergunta que tem tudo a ver logo depois de uma escrita sua, né? Como que é? O que é ser escritor indígena num país que praticamente nega, né, a existência de uma literatura indígena, né? Eu penso que ser escritor não é fácil para ninguém, né? Indígena e nem para não indígena, né? Mas os desafios que eu tenho sentido assim, porque eu escrevo desde muito cedo, né? Eu comecei a escrever aos 9 anos de idade. Foi quando eu fiz o rascunho do meu livro Coração da Aldeia e Pés no Mundo, quando eu tinha 9 anos. E sempre foi através da poesia, né? Sempre foi através do cordel, porque mesmo criança, não sei, inconscientemente eu já entendia que a poesia podia não, né? Pode tocar o coração das pessoas assim com mais facilidade. Então vai que alguém não quer publicar um livro porque é indígena e com a minha poesia vai tocar o coração e se anima e publica, né? Então assim, eu tive essa confiança desde muito cedo. Em 2007, quando foi lançado o meu primeiro livro, né, Magistério Indígena em Versos e Poesia, foi quando eu fiz magistério, eu fiz todas as disciplinas do magistério em cordel, né? Aí, os 3 anos e 6 meses eu não perdi nenhuma aula, nada. Fui para o magistério grávida, fui parida, quase derrubando a criança nascendo, mas não perdi uma aula para não perder a aula para poder escrever, né? Porque é uma paixão muito grande desde cedo escrever. E aí eu sempre dizia para os coordenadores da SEDUC, que era quem coordenava o nosso curso, no final vai sair um livro, não vai? Aí disseram, a gente vai pensar. Então, desde o primeiro momento do magistério, eu já estava nos ouvidos do pessoal da SEDUC. Vai ter um livro, não vai? Ai, gente, eu tenho tanta vontade de saber como que é a minha escrita num livro, sabe? Ficava conversando, né, com as pessoas da SEDUC. Pois é, que em 2007, quando terminou o magistério, eles resolveram publicar. Então, assim, os desafios que eu fui enfrentando, não fui brigar com ninguém, assim, brigar de frente e tal, bater de frente com ninguém, mas sempre fui tentando que a pessoa tenha paz primeiro para poder me responder se dá certo ou não, e sempre dá certo, né? E hoje a minha luta não é só uma luta minha, né? Mas uma luta de todas as mulheres, essas mulheres que eu converso, que eu sei que tem histórias que a sociedade precisa conhecer, que o povo precisa saber que nós existimos e que quando eu afirmo que a mulher indígena escreve com várias vozes, principalmente com a voz da ancestralidade, porque é uma voz de muita sabedoria, é que as pessoas precisam saber que essa voz existe, né? Então, hoje, sabendo que essas mulheres também querem que a sua voz seja, que já escreve, mas que não tem a oportunidade de publicar, né? A gente tem uma página no Instagram, né? Para que outras pessoas, as pessoas que podem publicar, encontrem a gente, né? E que essas vozes elas consigam alcançar outras pessoas, que as pessoas tenham coragem de escrever, não só as mulheres indígenas, mas que outras mulheres também que não são indígenas, elas tenham coragem de escrever, né? Lógico que a gente tem coisas, nós indígenas, nós temos coisas da nossa ancestralidade que é meio que um segredo para nós, são coisas que são passadas somente de família para família, né? E que a gente não pode escrever. E mesmo assim, o meu povo, lembrando que o meu povo tabajara é um povo muito reservado ainda, porque os nossos velhos, eles têm muito medo de que a gente sofra como eles sofreram, né? No tempo do grande massacre que houve aqui no Nordeste, o meu povo, o povo tabajara, foi um dos povos que foi dado como extinto, né? E não foi, nós estamos aqui. Por quê? Porque esses velhos, eles sobreviveram silenciados, calados, sem falar quem eles eram, para que hoje a gente pudesse existir, né? Então, hoje eles ainda têm muito medo disso acontecer com a gente, né? A minha avó mesmo, ela fala para mim que eu tenha muito cuidado quando eu for escrever, de não compartilhar os nossos segredos.
segredos ancestrais que a sociedade talvez não estejam preparadas para saber, né? Ou para ouvir. Então, a gente ainda tem, assim, essas coisas que, por um lado, é uma luta de que as pessoas conheçam a nossa voz, escutem a nossa voz, saibam que nós existimos, e, de um outro lado, cuidado para não colocar, assim, coisas no papel que vai... que talvez não seja bom para nós, né? Que talvez vá... E os nossos velhos vai ficar muito triste também. E que talvez a sociedade não entenda. Então, há esses dois cuidados aí na escrita. Eu estou falando do meu povo, Tabajara, quanto a essa questão do cuidado, da preservação, né? A gente precisa ter cuidado quando for falar dos povos indígenas, porque somos mais de 305 povos no país, e é uma diversidade muito grande, né, com esses povos. Cada região, cada povo, cada etnia tem a sua cultura e a sua tradição diferente, né? Então, eu não posso nunca, nem o indígena pode falar em nome de uma coisa, de todos os povos indígenas, porque cada um tem a sua cultura e a sua tradição diferente, né? O povo tabajara está em 3 estados, no Ceará, no Piauí e na Paraíba. Mas esses 3 estados, mesmo sendo o mesmo povo, são culturas e tradições diferentes, né? Dança, pintura, alimentação, vestimenta. Então, a gente precisa também ter esse cuidado. E que na escrita a gente... Aparece muito isso na literatura escrita por indígenas, né? Cada um vai falando de acordo com o que acredita, o que o seu povo acredita, do que o seu povo vive. É importante a gente ter esse cuidado, né? De não generalizar. Você me trouxe duas coisas assim, muito fortes, Aurita. Como a gente também está num encontro de pesquisa, né? Te ouvindo, fico pensando quantos ensinamentos tem aqui na tua fala, né? Pelo menos a minha, assim, eu falo 2 coisas que eu ouvi. A primeira que eu ouvi é que, ao mesmo tempo que a gente acha não há espaço para a mulher, no caso a gente está falando do gênero, né? Ou para os indígenas, a gente poderia dizer para os negros, para as negras, enfim, a ideia do espaço, que parece que os brancos estão dando, né? Esse lugar de estou dando a palavra, estamos abrindo espaço, né? Como uma arrogância, uma soberba ainda colonial. Parece que você está dizendo assim, olha quanta coisa a gente tem para dizer e como a gente ainda não está preparado como sociedade para escutar, né? Você vira do avesso uma certa compreensão do que é diversidade, não é um discurso... tira um pouco desse campo de um discurso... enfim, comercial, né, de estar bem na fita, para algo como, olha o que nós estamos perdendo e olha como a gente ainda talvez esteja aquém, né, não além, né, que esses povos que a gente chama muitas vezes na sociedade de um senso comum, como primitivos, na verdade, estão trazendo coisas muito complexas e fundamentais que a gente ainda não está preparado para ouvir. E outro ponto, eu não vou me estender, mas que eu queria que você falasse um pouco, e já vou agradecendo aqui, um ato falho meu aqui, super, super indelicado da minha parte, que é agradecer 2 mulheres que estão aqui, sem as quais a comunidade surda não teria acesso ao nosso encontro, né? Que é a Shirley Marques e a Emanuele Ressurreição, que estava aqui há pouquinho. Daqui a pouco, quando a Emanuele voltar, eu falo dela de novo. Mas a Shirley está aqui conosco. Então, eu quero agradecer, porque sem essas pessoas também de uma iluminação muito importante, né, por interesse à comunidade surda, que faz com que essa comunidade também esteja presente aqui. Aurita, seguimos então na fala? Sim, pergunte. Tem mais pergunta ou não? Tem pergunta Deixa eu ver aqui perguntas, espera um pouquinho. Quem foram seus maiores inspiradores? Quem pergunta aqui é a Janaína Calisto, que é uma doutoranda lá da Federal do Espírito Santo. Ah, lembrei dela, olha só que beleza. Estivemos juntos em algum momento lá no encontro que Fabiana Moraes promove lá, né? Quem foram seus maiores inspiradores nessa sua caminhada, né? Assim como você também tem se colocado como uma figura de inspiração, quem foram as suas figuras de inspiração? A minha maior referência, como eu falei na minha apresentação, na minha estrofe do cordel, é a minha avó,
né? A minha maior inspiração, assim, porque minha avó, como ela é parteira, ela me pegou no colo pela primeira vez, foi ela que me chamou Aurita pela primeira vez, né? Foi ela que escutou os ancestrais dizendo que eu precisava chamar Aurita, que áureo é de luz, né? Áureo, ouro, e Ita é pedra em tupi. Então, ficou Aurita. O meu nome de registro é Francisca Aurilene, porque não podia registrar, eu falo até isso no meu livro, No Coração da Aldeia e Pés no Mundo, né? Não podia registrar com o nome ancestral, tinha que homenagear os padroeiros da cidade, né? Então, eu fui registrada como Francisca Aurilene, mas o meu nome ancestral, desde a hora do meu nascimento, que foi chamado pela primeira vez, Aurita, né? E é um nome que eu adoro ser chamada, e é o nome que eu levo para assinar as minhas obras, enfim, é Aurita. Esqueço Francisca, é só para os documentos mesmo. E então, a minha avó, ela foi sempre essa pessoa que nos conta a história desde da barriga da nossa mãe, né? Nos ensinando como a gente pode respeitar o que é sagrado para nós, né? Por isso que as histórias existem, são contadas, para que a gente possa respeitar o nosso sagrado e contar essas histórias para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, e um dia a gente ser um ancião para contar essas histórias com sabedoria, né? Porque eu penso que muito mais importante é ouvir as histórias, porque a partir do momento que a gente escuta com sabedoria, ela nos permite contá-las, né? E a minha avó, ela não sabe ler, não sabe escrever, mas ela sabe falar tão bem das coisas do universo, da natureza, os ensinamentos que colocam a gente para refletir, e nessa reflexão você vai buscar o que você quer complementar, o que você quer saber mais, né? Por que nós nascemos... por que nós afirmamos que somos filhos da terra, que somos filhos da natureza? Né? Por que o sol é sagrado para nós? Por que o fogo é sagrado para nós? Por que a água é sagrada? Por que os pássaros, os animais são sagrados, são irmãos? Enfim, então, essas coisas, se não é os nossos avós, né, contando para nós, explicando para nós, a gente não vai saber. Eles contam de uma forma que a gente precisa buscar depois mais informações, né, sobre essas histórias. Porque a minha avó, ela conta muito, hoje a gente tem uma palavra chamada parábola, né? Ela conta muito as histórias com parábolas, para a gente poder refletir e depois ir buscar o que significa, mesmo não sabendo ler e não sabendo escrever no papel, né? E cada vez que a minha avó conta a mesma história, vem um pensamento diferente, é um aprendizado diferente, é uma coisa nova que surge no pensamento, né? Então, a minha maior inspiração, assim, desde muito pequena, é a minha avó. Aí depois, quando comecei a estudar, que eu fui para a escola, né, vieram na verdade, eu queria muito, gente, ler um livro escrito por uma mulher, né? E eu não conseguia, não tinha, os professores não me davam um livro escrito por uma mulher para me ler, tipo, os meus 10 anos, 11 anos, eu queria. E era na poesia, não tem uma mulher escritora, gente, em cordel, na poesia. Na verdade, eu não sabia que era cordel que eu escrevia, né? Eu chamava na rima. E ninguém me dava um livro escrito por uma mulher para ler. E aí, só quando eu fiz o magistério, quando eu tinha 19 anos, né, que eu conheci uma biblioteca, gente, pela primeira vez na minha vida. Eu nunca tinha entrado numa biblioteca. Eu tinha vontade de saber o que era uma biblioteca. E aí, quando nós fizemos no primeiro ano de magistério, na semana do meu aniversário, era uma coisa que eu falava muito no magistério, que queria conhecer uma biblioteca. E aí, os professores fizeram isso comigo, né, quando foi na semana do meu aniversário. Eles levaram a turma inteira para a biblioteca lá em Fortaleza. E quando eu entrei nessa biblioteca, eu quase enlouqueço, fico doida, chorando, com tantos livros. E agora que eu queria levar todos os livros para casa, queria morar dentro da biblioteca, porque eu não sabia o que era uma biblioteca. E aí eu fiquei desesperada, chorando muito, e todo mundo querendo saber o que eu estava sentindo. É porque eu estou dentro da biblioteca, né? E aí, no dia do meu aniversário, esses professores, eles me presentearam com um monte de livros. E entre esses livros, ia o livro da Eliane Potiguara, que é Metade Cara e Metade Máscara, né?
Foi o primeiro livro escrito por uma mulher indígena que eu tive contato. Gente, vocês não sabem a felicidade, a alegria que foi quando eu peguei esse livro, né? Então, Eliane Potiguara, ela faz parte da minha história, assim, de escrita. E aí, então, quando eu vi que existiam outras mulheres que escreviam, eu pedalava 28 quilômetros, que é daqui para a cidade mais próxima, 28 quilômetros. Eu pedalava de bicicleta na areia, no sol quente, para ir atrás de uma lan house. Quase deixava o monitor louco, porque eu não sabia mexer, e ele ficava o tempo todo do meu lado. Era 30 minutos ali na lan house para poder pesquisar. Não sabia digitar, né? Não sabia mexer no computador. E ele me ajudava, ainda bem que eu sempre encontrei gente boa na minha vida, né? E eles me ajudavam a pesquisar para saber se tinha outras pessoas. E aí eu comecei a conhecer outras mulheres, né? Outras mulheres, mulheres cordelistas. A primeira pessoa que eu conheci foi Salete Maria, que é uma cordelista. Depois, Isabel Nascimento, né? Que ela é daqui do Nordeste. Aí veio Dalian Catunda, que é uma cordelista aqui de Poeiras, da minha cidade, que eu não conhecia. E aí fui pesquisando, aí daí eu já conhecia Daniel Munduruku, né? Já fui para o Rio de Janeiro para o Encontro de Literatura em 2004, e aí fui me envolvendo com essas pessoas e cada vez mais conhecendo, e aí fui ficando mais alegre. Existem pessoas, e quando eu conheci Julie do Rico, aí foi que a felicidade aumentou, né? Porque Julie é um ser de luz, assim, dentro da literatura escrito por indígena no país. E aí foi aumentando a minha lista de pessoas que hoje eu tenho como inspiração, né? Que eu gosto de ler, que eu gosto de estudar sobre, que eu faço poema para essas mulheres. Tem mulheres, tem uma cacique pequena aqui do povo Genipapo Canindé, aqui de Fortaleza, que eu conheci cacique pequena também na época do magistério, né? Que é um ser iluminado, assim, é uma sábia, é uma velha, que para mim ela é a minha segunda avó, né? Cacique pequena. Então, essas mulheres também, que não sabem ler, que não sabem escrever, elas são, assim, a minha maior inspiração, assim, como a minha avó, né? Tem outras mulheres também que contam histórias e que faz a gente refletir antes de escrever, né? Para saber qual é a inspiração que vem na hora da escrita e o que a gente pode colocar no papel, né? Às vezes também para escrever, porque eu escrevo música também, né? Tem até uma música aí que é um projeto do Sesc para fazer a diferença. Eu não sei se alguém aí já ouviu essa música, mas tem lá no meu Instagram, olha, eu fazendo propaganda, né? Para fazer a diferença é o nome da música, que foi um projeto do Sesc e que fui eu que escrevi, que ficou muito, muito legal. Quando eu escuto, eu digo, gente, como é bom escrever, né? Como é bom saber ler e escrever para colocar essas coisas no papel. E o que me deixa mais feliz hoje é ouvir essas mulheres, né? Que para mim são inspiração, como Cacique Pequena, como a minha avó, dizer que são felizes por eu ter aprendido a ler e a escrever, para falar através das palavras no papel as coisas que muitas mulheres não puderam falar, que não tiveram a oportunidade de falar. Então, isso para mim me deixa muito feliz, né? Eu tô aqui olhando para baixo de vez em quando, que eu tô de olho no celular das perguntas, né? E enquanto eu estava te ouvindo, as perguntas estão chegando, mas enquanto eu estava te ouvindo, Aurita, eu fiquei pensando uma coisa, né? Você falou dessa... Bom, primeiro que você citou aqui uma linhagem, né? Sua avó, Eliane e Júlia do Rico, que realmente não são poucas inspirações, né? São gigantes, mulheres gigantes como você. E aí fiquei pensando numa questão que você falou, que a sua etnia, Tabajara, ela está localizada no Nordeste, né? De uma certa forma, geograficamente, a gente pode chamar Nordeste, né? Que é a forma que nós estamos divididos. E aí, como é que você sente o Nordeste atravessando sua poesia ou sua escrita? Porque quando você disse assim, eu escrevi a poesia, e depois que eu escrevi a rima, e depois que eu fui descobrir que se chamava cordel, o cordel é uma literatura que está localizada, claro que está espalhada pelo país, hoje já não temos mais essas fronteiras assim tão claras, né? Mas que a gente sabe que os maiores cordelistas do Brasil estão no Nordeste, né? Norte e Nordeste do país. Então, eu queria que você falasse um pouco de como a cultura nordestina entra
também na tua cultura indígena e como isso faz a sua pororoca, sei lá o nome disso, com a tua forma de expressão, né? Que é tão importante para a gente que está aqui nesse evento de narrativas, né? Na verdade, aqui no Nordeste, pelo menos os interiores que eu conheço, né, muitas coisas que acontecem nos interiores é muito parecida com a cultura indígena, né? São muitas, tem muitas coisas, por exemplo, contar a história ao redor do fogo, né? Não é só nas comunidades indígenas que acontece isso, nos interiores também, que na verdade são todos, tem indígenas, só que ainda a história não foi como que eu vou falar isso, né? As pessoas ainda não acordaram para pesquisar o seu povo, a sua etnia, enfim. Mas tem muitas coisas que é muito parecida. E nos cordéis que eu tenho lido, né, dos cordelistas aqui do Nordeste, tem muita coisa que parece muito com o que a gente escreve, né? Com o que a gente vive, na verdade. Né, das histórias, tem muitas histórias que nós contamos que os cordelistas, cantadores, eles têm, né, na sua arte, eles falam das mesmas coisas que acontecem nos interiores, ao redor deles, que é muito parecido com o nosso, né? Então, é uma coisa... É um diálogo que conversa entre a gente, né? Eu não tenho dificuldade de entender. É um cordel escrito por uma pessoa não indígena, assim como eu sei que os outros cordelistas não têm dificuldade de entender aquilo que eu escrevo dentro do cordel. Só precisei entender que o cordel, quando eu entendi que era a rima que eu escrevia, de tanto ouvir, porque o meu avô era vaqueiro, e ele cantava toadas que ele criava na hora, e era tudo na rima, né? Não estava escrito em lugar nenhum aquelas toadas que eles cantavam, que ele cantava com o gado. Ele aboiava cantando umas toadas com o gado. Então, ele falava com o gado na poesia, só que aquilo ele era criado na hora, né? Assim como os repentistas fazem nas batalhas, né? E então, isso para mim é muito irmão da gente, né? É muito irmão nosso. E uma coisa que as pessoas falam muito, que perguntam muito, nunca sentiu que os cordelistas eles te excluem? Engraçado, não. Principalmente em São Paulo. Em São Paulo foi onde eu me senti mais acolhida. Principalmente quando eu conheci... Isso, eu estava procurando aqui para lembrar de uma... Eu estava tentando lembrar de uma mensagem que há muitos anos atrás o Marco Aurélio, que teve aqui na conferência de abertura, me enviou e que depois Lucélia Borges, companheira dele, uma grande xilogravurista, cordelista também, uma mulher incrível, me mandaram assim, você conhece a Aurita, você tem que conhecer, a Aurita é uma pessoa... Então, foi por meio dos cordelistas, digamos assim, e aí eu vou falar de um homem cordelista, né, que é o Marco Aurélio. Eu já ia falar dele também. Então, só essa questão, né, que você falou que não se sentiu em momento algum excluída. Eu só vou aproveitar para você falar já do Marco e continuar sua fala, agradecendo a Emanuele, que apareceu aqui agora. Muito bem-vinda, que eu fiquei com essa dívida de gratidão aqui, a sua presença, a sua interpretação para que a comunidade surda esteja aqui conosco. Aurita, bora lá. Como eu ia falando, que principalmente quando eu conheci Marco Aurélio, né? Quando eu cheguei em São Paulo, eu nem lembro assim, exatamente o Marco Aurélio também é outra pessoa que parece que ele é uma pessoa já da família, assim, sabe? Olha, a intimidade, hein? Que eu nem estou me lembrando agora como foi o meu primeiro assim, contato com Marco Aurélio. Só sei que Marco Aurélio foi uma pessoa que eu conheci em São Paulo, que eu sou muito grata ao universo por eu ter conhecido a Marco Aurélio e a Lucélia. Né? Porque, nossa, eles me acolheram muito, eles me ajudaram muito em São Paulo, né? Marco Aurélio me levou para os eventos, e através de Marco eu conheci outros cordelistas, né? Cordelistas homens e cordelistas mulheres. Então, eu não tenho o que reclamar assim
lógico que teve algumas situações de evento, sempre tem um engraçadinho, né? Que é a mulher indígena, daquela coisa de romantizar a mulher indígena, que a beleza da mulher indígena é diferente. E antigamente eu tinha cabelo grande e liso, e o meu cabelo chamava muita atenção. Então, teve uma situação de eu estar no evento e ser convidada para subir no palco, para ficar nas mesas, só por conta do público ver que tinha uma pessoa diferente e se aproximar das mesas, mas não tinha espaço para vender os meus cordéis. Mas isso é situação que é uma coisa que aconteceu no meio de milhões de coisas boas que aconteceram comigo em São Paulo. E aqui no Nordeste, os eventos que eu já participei de cordelistas aqui no Nordeste também, eu nunca me senti assim, rejeitado ou de uma forma que eu dissesse, não, eu não, eu vou desistir, né? Eu vou desistir de escrever cordel porque as pessoas não me acolhem. Não, de maneira nenhuma, pelo contrário, né? Eu sempre tive incentivo, né? Da linha Catunda, né? De Evaldo, aqui conheci como que é o nome dele, que ele é cantador, que eu cantava as canções dele quando eu era criança, e só agora, recentemente, o Lucas Evangelista. Eu conheci Lucas Evangelista em Fortaleza, na Bienal, acho que foi em 2019. Há quanto tempo eu cantava as canções de Lucas Evangelista e lia os romances, né? Escrito por ele, que a minha avó gosta muito dos romances escritos de Lucas Evangelista e as canções que saíam no radinho de pilha, da minha avó, radinho de madeira, né? Dos botãozinhos da cor da terra, de madeira, e foi naquele rádio que eu ouvi as primeiras vezes poesia de outras pessoas que não era minha família, né? Que era Patativa da Saré, que era Lucas Evangelista. Então, são recordações assim que, para mim, eu sempre tive os ouvidos muito abertos para ouvir essas coisas, sabe? Para poder saber o que aquelas coisas me trazer de aprendizado. Né? Eu acho que eu sou hoje eu tenho 42 anos, né? Acho que eu sou uma pessoa bem velha já, por tantas coisas que eu já vivenciei, né? Assim, e quero muito ainda poder aprender muito em qualquer lugar que eu vá passando. Aurita, só perdão, não quero te interromper, não, mas é que você falou uma coisa aqui que a Janete Borges, ela está dizendo assim, minha dissertação de mestrado, para a gente ver essa questão da coluna de seres humanos interligados através do tempo e do espaço, uma imagem aqui, né? Minha dissertação de mestrado foi sobre cordel. Quando conheci teu trabalho, lamentei não ter tido acesso a ele na época da dissertação. Quer dizer, como é importante, né? Tanto aqui a gente está, na fala da Janete, duas questões, né? Uma, ter contato com esse risco artístico que você tem, né? E o contato para a pesquisa poder guardar e poder pensar as produções, né? Então, importante um evento como esse, por exemplo, que as vozes vão aparecendo e vão estimulando as pesquisadoras, os pesquisadores a terem, né? Guardar e pesquisar e olhar para essa história que estamos produzindo no tempo presente. Mas tem aqui uma fala da Janaína Calisto, que ela já entrou aqui, né? Que é lá da UFES, né? Ela disse assim, Aurita, que delícia ouvir suas histórias de afecções que nos movem nesse tempo que a escuta está tão difícil. A presença da valorização dos nossos ancestrais e a sabedoria. Aqui muito naquele momento que você fez alusão às mulheres, né, que te inspiram. Eu queria também, Aurita, se você pudesse falar um pouco do que você tem produzido, né? Principalmente diante dessa pandemia e de tudo que a gente tem vivido no Brasil, como tem sido a sua produção mesmo, né? De escrita, como que você tem lidado com a tua produção de escrita e sua produção de narrativas, porque você também para além dessa escritora, você é junto uma narradora, né? Alguém que fala textos em voz alta, né? Então, como tem acontecido esses movimentos? Você contou aqui para a gente no off de que você já tem início em eventos presenciais, em breve, enfim. Se você pudesse trazer também essa produção mais atual tua e para ajudar aí quem está no processo de pensamento sobre as narrativas, é bem importante essa tua fala. Nesse tempo de pandemia, eu tenho escrito bastante.
Bastante mesmo. Parece assim que esse tempo, esse ano, depois que eu voltei de São Paulo para cá, sabendo que eu ia ficar quieta, que não ia viajar, né? E então eu me dediquei muito à escrita em vários temas, escrevendo muito para as mulheres, sobre as mulheres, né? Porque aqui para nós, né? Porque ninguém não saiba, eu sou casada com uma mulher e eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso, né? Uma indígena nordestina e ainda casada com a mulher, para quebrar os padrões, assim, sair das caixinhas, né? Porque a nossa ancestralidade, a nossa sabedoria, ela não quer saber dos rótulos, né? Elas querem saber das coisas boas que a gente vai deixando ao longo da nossa história. É assim que eu penso. Então, essa é a minha opinião. Vale, eu até esqueci o que foi que o Juliano me perguntou. Sobre Eu te perguntei, mas já que você trouxe essa história que eu acho das mais importantes para uma sociedade que idealiza demais o indígena, né? Idealiza no pior sentido da palavra, idealizar, né? Porque poderia ser no bom sentido, idealizar para que fôssemos nessa direção, mas idealiza, romantiza, mostra os livros didáticos nas escolas, só estereótipos, ou até narra histórias que não existem, né? Gente branca como eu que conta história de indígena que não existe. Enfim, e quando você traz esse dado, né, de que os indígenas são seres humanos, que os indígenas são seres humanos, e que, portanto, os afetos que acometem pessoas nas cidades, acometem pessoas nas aldeias, isso não significa estar descolado do mundo, né? Essa questão do gênero é muito importante na tua obra, né? A questão de gênero. Que você pudesse falar um pouco disso, que eu falei da produção contemporânea, mais atual sua. Mas Sim. Talvez caiba falar também, já que você trouxe essa narrativa, né, importantíssima para uma discussão de um país que está se moralizando no pior sentido da palavra, né, calcificando valores que não são dinâmicos e que não condizem com a liberdade, com a dignidade humana, muitas vezes, que você pudesse trazer essa tua luta, né, que é uma luta de gênero dentro da tua obra, né? Sim, eu tenho escrito muito sobre isso, né? Porque nunca me senti assim como que eu vou explicar isso? O preconceito, na verdade, eu senti bem mais por eu ser casada com outra mulher do que por eu ser indígena, né? Então, parece que é geral, parece não, né? É geral, né? É um ódio que ele está espalhado, eu sinto isso muito vivo, principalmente agora, né? Parece assim que está um ódio bem potente quanto nós, as minorias assim da comunidade LGBTQIA+. A gente está com uma luta bem mais potente agora, assim, de medo também, né? E dentro das comunidades indígenas não é diferente não, viu, minha gente? Dentro das comunidades indígenas tem LGBTQIA+, a gente tem um coletivo aqui no Ceará, que é o coletivo Caboclas, né? Tem uma página lá no Instagram, quem quiser conhecer sobre a luta do coletivo, né? De como ele surgiu, quem são as pessoas que estão, que fazem parte desse coletivo, né? Tem escritores, tem outras escritoras lá também, tem grandes ativistas, jovens, né? E que eu fiquei assim meio impactada quando eu fiquei sabendo desse coletivo, porque eu fiquei sabendo que foi a partir do meu livro, Coração na Aldeia e Pés no Mundo, né? De uma estrofezinha que tem no livro. Eu não falo desse assunto claramente no livro, né? E aí o coletivo ele surgiu a partir dessa estrofe desse livro, que elas não sabiam, as meninas não sabiam que eu era casada com uma outra mulher, né? E lembrando, gente, que o meu livro, a xilogravura, é da Regina Drazi, né? Aí de São Paulo. E agora para me achar, que eu sou muito ruim para decorar as coisas assim, né? Mas se eu não achar, quem tiver curiosidade, é só adquirir o livro. Olha a ousadia. Calma, temos pressa não. Tá. Que acho que você tocou na tua produção mais uma vez, né? Leia a
tua produção é muito importante para a gente. E claro, você já pode depois já se organizar aí também para mostrar as capas do livro com uma calma aqui na câmera, para que as pessoas possam adquirir, saber como que pode ter acesso aos seus livros também. Porque eu acho que é legal a gente usar esse canal também para isso, né? Para difusão dessa obra. Tá, então vamos fazer assim um negócio. Já que eu não estou achando a estrofe, pode ser que eu ache até eu vou declamar um texto que eu escrevi ele bem recentemente, que eu falo muito bem dessa questão, né? Pode ser? Maravilha. Não sei, cadê? Mas, enfim. Eu dei o título desse texto, Eu Já Nasci Sapatão, né? Que é bem para impactar mesmo. Eu já nasci sapatão, né? Porque as pessoas acham que por eu ser indígena eu não posso pronunciar essas palavras. Sim, gente, eu já nasci sapatão. Aí eu falo assim: nasci em 79, antes do amanhecer, a parteira foi me benzer, assim conta a minha avó, que eu abri um olho só, disposta à minha missão, sem ter no bolso um tostão, sorrindo e bem satisfeita. Com um olhar de perfeita, eu já nasci sapatão. Quando fui para a escola, já me achava bonita, com um vestido de chita, desfilava bem faceira. Corria, fazia poeira para chamar a atenção das minas do coração, ganhar com facilidade. Na aldeia ou na cidade, eu já nasci sapatão. Eu clamo e peço respeito, só queremos existir, direito de ir e vir, e que assim toda mulher fique onde ela quiser, inclusive na profissão, sem nenhuma opressão e sentar de perna aberta, sem ouvir errado ou certo, eu já nasci sapatão. Sou indígena, sou guerreira, juntando-se à resistência, sábia e com inteligência que luta por igualdade de toda a comunidade, para um dia ser inspiração. Violência eu digo não, pois é tempo de somar. E tu pode acreditar que eu já nasci sapatão. Que as pessoas sejam livres, pratique somente o bem. Bonito não é quem tem, mas quem sabe dá valor. Seja também o autor da sua reflexão. Por não atender padrão, eu já fui discriminada, outras vezes rejeitada, mas eu nasci sapatão. Eu creio que chegue um tempo que não irá precisar da mulher ter que gritar para se livrar do agressor, que a vida seja amor para cada situação, que esse meu coração seja para quem eu quiser, inclusive de outra mulher. Eu já nasci sapatão. Que a tal da homofobia nem possa mais existir. Que a lei possa garantir o todo por igualdade, justiça e sociedade saiam da escuridão. De salto ou de pés no chão, que eu possa ser feliz, aqui ou em outro país, porque eu nasci sapatão. Gente, eu adoro esse texto. Adoro esse texto. É fantástico. A Valdilma, ela está escrevendo aqui para a gente onde que ela encontra seu livro. Esse daqui, O Coração na Aldeia e Pés no Mundo, ele está disponível na Livraria Maracá. Para quem não sabe, a Livraria Maracá é uma livraria que só de escritores indígenas, né? Tem indigenistas lá também, tem antropólogo, mas o foco mesmo é os escritores indígenas. Então, para quem não sabe, a Livraria Maracá, é só você digitar aí no Google que já vai aparecer. Coração na Aldeia está disponível por lá. Eu tenho outras publicações em revistas online que as pessoas também podem conhecer, né? Na IHU, na revista Maria Firmino dos Reis, né? Na Acrobata ou é Acrobata. Poesia.org. Então, são revistas online que têm textos meus lá também, né? Inclusive, tem o Mestre da Sabedoria, que está lá na IHU, que é um texto que eu gosto muito também, né? Que eu escrevi bem recentemente, Mestre da Sabedoria. E tem o Grão, que é para a educação, né? Questão da educação, eu gosto muito de recitar ele para professoras. E são vários textos, eu tenho escrito muito, né? Eu tenho escrito também sobre a questão do desmatamento, das queimadas, né? Da destruição da mãe natureza, da poluição, porque a gente sabe que quando nós destruímos a mãe natureza, nós estamos morrendo aos poucos, né? Não só nós indígenas, mas toda a sociedade. E eu falo isso no meu poema. Os não indígenas achar que estão destruindo e estão matando os indígenas, eles estão matando a eles também. É bem mais fácil o não indígena destruidor da natureza desaparecer do que os povos indígenas, porque muitos não indígenas não sabem fazer um fogo, e nós sabemos. Então, se a luz elétrica acabar, nós vamos saber fazer o fogo, né?
Mas é por isso que as terras indígenas, elas são muito visadas, porque as pessoas não indígenas, eles sabem que onde tem indígena, ali tem terra que tem água, ali tem terra que tem um lugar que ela é fértil, né, que ela vai dar bons frutos. Eles sabem dessa nossa sabedoria. Então, é por isso que as terras indígenas, elas são muito visadas. E, tipo, os rios, quando os rios são poluídos, né? A minha avó, ela chora muito quando passa em alguma reportagem. Ela não gosta de assistir TV, né? Na casa dela tem uma TV, mas ela não gosta de assistir porque ela diz que traz muita tristeza, passa muita coisa triste. E aí, quando ela fica sabendo da poluição dos rios, né, os peixes morrendo, né, minha avó chora muito, porque ela fala que ela já tem 93 anos, mas a geração que está nascendo agora vai sofrer muito por conta disso, né? Não só os povos indígenas, mas toda a geração, é toda a sociedade. Então, não é só os povos indígenas que têm que cuidar da terra, da natureza, é todo mundo, é a população, é a sociedade, é todo mundo que tem vida, que gosta de respirar, precisa cuidar da natureza, né? Não jogar lixo no chão, não poluir os rios, né? Enfim. E você fala disso numa época que nós estamos lá, essas lideranças mundiais, falando do mesmo no mesmo, né? Que é a COP26, e tudo isso acontecendo, né? E acho que é inevitável a gente não lembrar e relevar o que você está trazendo, como assim já tínhamos pouco tempo, o nosso tempo é ainda mais reduzido, né? Então, é fundamental te ouvir. A Heloísa tá te perguntando aqui, Losh, ela te pergunta aqui, né? Eu estava tentando ler aqui a pergunta, ela fala assim, né? Falando de gêneros, tive aula com a Ângela Vapiani e vi várias comunidades indígenas bem rígidas quanto ao rito do casamento. O que a Aurita pensa sobre isso? Eu não sei qual é a expressão rígida que a Elo está usando, porque não me lembro da Ângela falar que eram rígidos, mas talvez seja no sentido de que... da tradição... Está muito ligado na tradição, né? Os ritos de casamento, sobretudo entre homens e mulheres. Então, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso na tua visão. Como eu falei no começo, né? Cada povo tem a sua cultura, a sua tradição, e cada povo tem o seu jeito tem a sua cultura de casamento, né? Tem os seus rituais. E nós, o povo tabajara, também, nós temos também os nossos rituais de casamento, né? Eu, por exemplo, eu casei com o espelho, né? Com o espelho grande. Estou falando do meu casamento com o pai das minhas filhas, né? Que eu fui casada há 14 anos com um tabajara. Então, tive o espelho, que isso vai passar no filme, né? Também. A gente fez lá essa cena. Um espelho bem grande para você olhar para você, que a partir daquele dia você vai ser uma outra pessoa, né? Você vai estar casada, você tem outras responsabilidades, você tem um marido para cuidar, que eu não quis de jeito nenhum. Aí o que eu fiz, gente, né? E esse espelho, ele não pode de forma nenhuma quebrar. E eu fiquei com tanta raiva que eu não queria casar, né? Que eu quebrei o espelho, joguei o espelho no chão. Quem quebra espelho tem não sei quantos anos de maldição, de não sei o que, minha gente. Se for a maldição maior, se existir maldição maior do que casar com um homem sem gostar, para mim, enfim, né? Eu dou risada agora, porque para mim foi uma situação naquele momento muito difícil. Eu não queria casar, né? Mas eu não queria casar, mas eu não fui bater de frente com os meus velhos, com os velhos que acreditam que o meu povo tem que continuar, né? Que eu precisava ter filhos e que isso assim, enfim. E aí eu fiquei 14 anos, olha, gente, não gosta, né? A gente até não gosta e ficou 14 anos. Pois fiquei 14 anos casada com ele, tive 4 filhos, né? 3 meninas e um menino, morreram 2, morreu a mais velha e o caçula, tem as 2 do meio. A Cauene tem 18 anos, ficou 5 anos desaparecida, apareceu esse ano, tá morando em São Paulo, e tem a de 15 anos que mora comigo, né? Então, comigo só tem uma, que é uma história também, para mim, muito desafiadora, foi a questão das minhas filhas, porque quando eu fui embora para São Paulo, em 2009, como eu não pude levar as minhas filhas, eu não pude ver minhas filhas crescer, eu paguei esses preços também, né? Por eu querer ser livre, eu também tive que pagar uns preços, assim, de que foram aprendizados, não foi de tristeza para mim, para me afundar, de pensar em suicídio, não, nunca isso passou pela minha cabeça.
né? O que eu sempre pensei foi, um dia as pessoas vão enxergar que eu sendo, o meu corpo sendo feliz, o meu espírito também está feliz, e eu vou escrever melhor, eu vou ter... eu vou ter uma sabedoria mais aflorada, as pessoas um dia vão perceber isso. E foi nisso que eu acreditei. E eu acho que deu certo, parece que deu certo. Porque eu passei por todos esses desafios, mas nunca pensei em desistir, nunca pensei em nada que acabasse, que me tirasse do meu foco, do meu objetivo maior, que é a minha luta, né? Por uma sociedade de mais amor, que as pessoas se respeitem, né? Que respeitem a nossa cultura como ela é, que respeitem as mulheres indígenas como elas são, de acordo com a sua cultura, enfim. E aí, eu fiquei 2 anos sem poder ver minhas filhas, sem ter contato. Eu paguei pensão, viu, gente? Eu paguei pensão para o marido até 2018. 2018 parou porque a minha filha tinha 13 anos e sumiu de casa, e aí foi toda essa confusão na justiça, e aí foi quando a outra foi morar comigo, e aí eu parei de pagar pensão. Mas você acha que o homem indígena também não é machista e não quer receber o dinheirinho da mulher indígena? Vai nessa. Mas, enfim, tudo se resolveu, hoje eu estou muito feliz, tenho a minha família, uma família constituída de muito amor, né? A minha filha, as pessoas perguntam para ela, ué, mas como é ser filha de 2 mulheres? Ela diz, é um aprendizado em dobro. Né? Eu acho muito bonito isso da minha filha. E ela escreve sobre isso. Então, minha gente, tá tudo certo. Né? Cada povo tem a sua cultura e precisa ser respeitada, né? Que é a forma que já vem lá dos antepassados. Lógico que tem muita coisa que a gente precisa agregar, né, para o crescimento e para que nossas culturas sejam respeitadas, mas que as pessoas parem de criticar as culturas dos povos indígenas, que isso é do demônio, que isso é não sei o quê. Gente, se for, quem tem que saber disso, quem tem é os próprios povos, não é ninguém lá de fora vir dizer que é. Né? Então, eu acho que... É impressionante como é fundamental essa tua fala, Aurita, porque você desmonta, né? Por exemplo, quando a Ego traz essa ideia do rígido, você desmonta a ideia de uma cultura estática, né? Uma cultura parada, como se os indígenas fossem as pessoas peladinhas na aldeia, né? Como se não houvesse uma dinâmica de interação com as tecnologias, com a digitalidade, com as mudanças de percepção sobre sexualidade, sobre gênero, sobre que todos nós estamos passando, né? A Luciene está falando aqui nos bastidores, ela que está lá na Bahia agora, mas eu achei muito importante falar isso aqui ao vivo, assim, né? Ela está dizendo assim, eu tentei, a liberdade, quando você falava, né? A liberdade tem um preço alto, mas não há como conter a força das águas, né? E eu acho que é isso me parece a cultura dos parentes indígenas, né? É a cultura de não conter as águas, é deixar o fluxo da vida, né? A Luciene continua, a história da Aurita é inspiradora, nos emociona, que ser humano gigante. Estou muito, muito emocionada aqui nos bastidores. Então, para você dizer que você está movendo, que águas são essas que você está movendo. Tem mais gente falando, viu, Aurita? Eu vou aproveitar aqui a interrupção para dizer, sou de um grupo de contação de histórias, a Janete falando, tá bom? Formado apenas por mulheres, xamã contadoras de histórias. Nosso foco são as narrativas indígenas e africanas. Aí depois a Carla Viana está falando, né? Encantada com essa tarde de saberes culturais riquíssimas. Eu acho que é isso, né? Que vai mostrando. A Elô está dizendo que foi da tradição mesmo que ela perguntou. Então fez sentido a gente ter falado nessa direção, né? Eu queria só trazer essa coisa, né, Aurita, porque assim gravar isso, esse momento histórico, eu acho, dessa tua fala, que você está numa aldeia. Você está falando de todas essas questões que são questões que atravessam a sociedade, não fora da aldeia, né? Você está na aldeia, então acho que registrar esse movimento de uma liberdade de ter que sair para voltar à sua aldeia e reoxigenar, né? Ajudar essa aldeia também a se transformar numa aldeia viva, né? Eu acho que isso é muito, muito, muito forte. E acho que a gente só tem que agradecer a você. Mas nós temos ainda bastante tempo pela frente e eu não sei se tem algum outro fio que você gostaria de puxar. Assim, para mim,
que eu gosto muito de saber disso, de ter consciência disso, que um dia eu fui vista como má influência, né? Tipo, era muito novo, né? Há 11 anos atrás, assim, para uma mulher indígena ter que abandonar seus filhos, que na verdade eu não abandonei, eu só queria ser livre para e depois e ver elas crescer. Infelizmente eu não tive não pude. Mas hoje, ter voltado 11 anos depois como referência, né? Porque é isso que eu escuto, né? Hoje, que principalmente depois desse coletivo, né? Do coletivo Caboclas, né? Que a juventude se uniram. A gente vai formar um coletivo porque a Aurita não está sozinha e a gente sabe que a gente não está sozinha. Então, são vozes que vão se juntar. E isso para mim é muito gratificante. Assim, lógico que eu não quero me sentir essa coisa de grande, sabe? A minha escrita, eu acho que portas é muito grande para mim. Eu quero ser janelas para que outras mulheres também tenham a coragem de não só de falar, mas de viver mesmo, né? Aquilo que você, como você é feliz, né? Não ser submissa a homem, gente, né? Essas coisas assim que eu acho que mata muito o nosso espírito, né? Não nos mata só fisicamente, mas o nosso espírito ele fica muito empobrecido. E quando a gente está com o nosso espírito triste, a gente não vai para lugar nenhum, né? Então, apesar de que eu sempre tive essa força, né? Eu sempre ouvi a minha avó falar que, como eu chorei na barriga da minha mãe, lembrasse sempre que o meu choro já era um grito de resistência e que eu nunca deixasse ninguém cortar as ponta das asas secretas, que eu nasci com elas, né? Uma asa é de amor e a outra é de conhecimento. Então, isso para mim é muito, me traz muita força para poder continuar a minha caminhada até hoje, né? Enfim. E chorar dentro da barriga, nas tradições e nos contos, né? Nos contos, tem um porquê, né? Porque, você podia contar um pouquinho o que é chorar dentro da barriga? Né? A minha avó e a minha mãe, inclusive a minha mãe, ela não mora aqui, mas eu já vou estar aqui ali com a minha avó. A minha mãe fala que ela se assustou, porque eu sou a primeira neta, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe. Eu sou a primeira neta, né? Materna, paterna. E aí eu já era uma criança muito esperada, não que as outras não sejam, gente, por amor, eu não estou falando disso, não. Mas a partir do momento que na nossa cultura uma criança chora na barriga, ela é mais. As pessoas começam a prestar mais atenção naquela criança, né? O que será? Porque nós temos nós acreditamos que é uma criança que vai nascer com algo diferente, tipo, com alguma coisa de ensinar, ou alguma coisa, né? Para crescimento da comunidade. Então, a minha mãe disse que foi há 8 meses de barriga, de grávida, quando eu chorei na barriga dela. Ela estava... era na época do feijão maduro, né? O feijão novo, que a gente chama feijão novo. Ela estava debulhando feijão maduro na perna, e a minha avó do lado, as duas conversando, e senti um chute na peneira de feijão e o choro, né? Diz que eu fui tão atrevida que derrubei a peneira de feijão no chão. Enfim, hoje eu acho engraçado, né? Mas é uma coisa que é muito forte para nós, né? Uma criança chorar na barriga da mãe. E aí todo ritual é diferenciado. A hora do nascimento, né? As ervas que defumam a hora do parto são com ervas diferenciadas. O primeiro banho foi no rio, na água corrente, para que minha mãe pudesse ter bastante leite e me amamentar o tempo que eu precisasse. O primeiro banho em cima de folhas de bananeira, que são folhas grandes, largas e lisas, né? Que elas são muito parecidas com as penas do nosso cocá, né? As folhas das bananeiras para nós também tem um significado muito grande. E para mim nascer também, a minha mãe passou 5 dias sofrendo, e a minha avó disse que não entendia porque que a minha mãe estava sofrendo tanto. 5 dias, né? Aí, quando foi no 5º dia, entenderam que é porque eu estava pedindo para nascer na beira de um rio, e foi lá que eu nasci. Eu tenho essa história escrita em cordel, né? E foi lá que eu nasci, na beira do rio, foi lá onde eu tomei o primeiro banho, foi lá que foi acendido a fogueira para me ser apresentada à natureza. Eu estou aqui do lado, não é mais um rio, porque teve
a quantidade de água reduzida, né? Porque parece que está secando muito ao redor, não sei o que está acontecendo, e os rios eles estão baixando a água, eles estão ficando com a quantidade de água bem menor. Eu conto essa história, que é a história da Lagoa Sagrada, né? Da Lagoa Encantada. E que é um lugar muito sagrado para mim, né? Saber que eu nasci ali na beira daquele rio e fui lá onde eu tomei o banho pela primeira vez. Então, e aí aprendi a falar muito cedo, né? A perguntar muito cedo. A minha avó disse que eu era muito perguntadeira quando eu era criança. A sonhar muito cedo, né? A sonhar como se fosse real, com as plantas medicinais. Eu sonhava com a planta que servia para isso, a questão medicinal, né? Dos ensinamentos medicinais. Eu sonhava e depois falava para a minha avó, aí a minha avó ia comigo até a planta, e lá a gente tirava a folha das plantas para fazer remédio. E assim a minha avó fala que eu, desde muito pequena, eu sempre fui uma criança de troca de aprendizados, né? Querendo ensinar, mas querendo aprender muito mais. E aí cresci assim, né? Aprendi a ler com 6 anos em casa, né? Aí fui para a escola aos 9, já sabia ler e escrever. Fui desafio na vida dos professores. Eu tenho uma professora que ela é minha vizinha hoje, ela diz: olha, você foi um desafio na minha vida, porque eu não queria sentar na cadeira e escrever do quadro para o caderno. Eu queria tudo fazer em cordel, ou em música, ou em teatro. Eu queria sempre estar dentro da arte. Não admitia que fosse o escrito do... Matemática, então, minha gente, eu queria aprender matemática, mas a conta lá do final, eu queria sempre fazer um cordel, né? E foi por isso que no magistério nasceu o meu primeiro livro, né? Porque não foi diferente quando eu cheguei no magistério. E assim eu cresci, essa menina que gosta de falar, né, de conversar, mas eu gosto muito de ouvir também, gosto muito de aprender, né, aprender com os não indígenas, tem muito o que nos ensinar. Eu tenho aprendido muito com os não indígenas, né, principalmente em São Paulo, encontrei muita gente boa na minha vida que não são indígenas, né, fui muito bem acolhida pelos indígenas de São Paulo. Eu andei em muitas aldeias indígenas, né, em São Paulo, passava de semana, ficava lá acampando, então conheço muitos indígenas em São Paulo também. E é isso, eu acho que eu sou uma pessoa que gosto muito de estar em vários cantos do mundo, assim, se eu pudesse, né? Esse ano era para mim ter ido para Nova York, gente, pela primeira vez sair do país, não pude por causa da pandemia, né? Meu livro ia lançar por lá. Mas diz que é um projeto que ainda vai acontecer, né? Então, um dia eu ainda vou contar para vocês que eu fui para Nova York. Maravilha. Aurita, olha, tem muita gente dizendo coisas muito... Mulheres, né? Sobretudo mulheres, falando coisas impressionantes, assim. Só voltando a Elo, né? Ela diz que isso mesmo, falta nos conhecer mais para além dos livros, inclusive dos contos, para além dos contos que estão nos livros, né? Eu acho que essa ideia, assim, colocada por você de maneira tão enfática, né? Mulheres leiam mulheres, mulheres leiam a literatura indígena produzida por mulheres. Eu acho que é muito forte, acho que a gente ganha muito nessa tarde te escutando profundamente. Acho que a Ives Guimarães traduz bem isso. Ela diz: quanta riqueza jorra do povo e da cultura indígenas. Cristiane Fonseca diz: essa sua força encoraja várias mulheres, várias outras mulheres. A Raíssa França Bastos, ela diz: Aurita, obrigada pelas suas palavras, linda apresentação. Queria saber se você considera que você canta ou se você conta o cordel. Abraço, moro na França, adoro o seu trabalho. Então você vai para Nova York e vai para a França. Olha lá, a Claudete vai preparar a tua caminha lá. Olha! Tem mais gente aqui. Antes de você responder para a Raíssa, tá? A Janete fala: meu contato com os povos indígenas se deu, talvez, com os Tembés, Teneterrara, e é sempre uma vivência linda e sobrenatural. A Claudete ainda continua, né? Já sigo a Aurita há algum tempo, e cada vez que a ouço, descubro mais um pouco sobre ela. E a Claudete Feijó? É ela mesma. Nem que eu desconfiei. Estou mais fã dela nos mais diversos aspectos. E tem gente que acha que a Janete, eu não lembro, acho que é deixa eu lembrar que é o nome, para não me confundir aqui. Estou chegando.
peraí, que é da UFES. Vou chegar nela. A Janaína diz: criança curiosa persiste em chorar, gritar fora da barriga. Né? Você contou lindamente essa história da barriga. Mas acho que voltamos à pergunta da Raíssa, né? Queria saber se você considera que você canta ou se você conta o cordel. Disse que você faz música, né? Eita! E agora? Eu faço o quê? Eu não sei, eu declamo. Cantar, eu gosto muito de cantar, mas eu não tenho voz para cantar, então eu gosto de escrever mesmo. E declamar os cordéis, eu adoro declamar os cordéis. Eu tenho um problema comigo que eu não consigo decorar os textos que eu escrevo, gente. Eu agora participei do slam, né? Fui defender o texto no slam, gente, como eu teve primeiro uma gravação de segurança, como eu estou numa área de internet que não é muito boa, né? A internet daqui pode cair a qualquer momento porque é por rádio. Então, né? A gente não está muito segura com a internet, teve a gravação antes. Gente, eu gravei esse texto 3 vezes para não poder acertar, de tão nervosa que eu fiquei, porque eu estava participando do slam, né, mundial, só com indígenas, que aconteceu agora no Rio de Janeiro, foi antes de ontem. Os parentes ainda estão por lá, né? Só eu estava online, todos os outros parentes estavam presenciais, só não fui porque eu ainda não tinha tomado a segunda dose da vacina e por segurança a gente preferiu que eu ficasse por aqui mesmo, né? Agora eu já tomei, gente, tomei exatamente no dia do slam a vacina. Estou vacinada agora com as 2 doses. E tenho essa dificuldade de decorar os textos que eu escrevo. De outras pessoas, eu decoro fácil, que outras pessoas escrevem. Mas que eu escrevo, engraçado, né? Sou eu que escrevo e tenho dificuldade de decorar. Vai entender. O ser humano, né? Eu tenho uma teoria, que é para você continuar escrevendo, para você não se contentar com o que você já tem na memória. Você quer manter-se escritora, né? Escritora, fazedora de poemas que são para declamar. É muito lindo te ouvir mesmo. A gente já está chegando para o fim. Eu não sei, uma fala de muita sabedoria, Josi Borges. Uma fala de muita sabedoria. Que mulher inspiradora. Olha, eu acho que fica aqui uma marca, né, Aurita? A marca da inspiração. Eu queria que agora você fizesse sua fala final, assim, não sei, uma fala de... Não sei se conclusão é a palavra, né? Mas algo que você sente como necessário para esse momento, porque a gente está terminando já a nossa prosa, e é bom ouvir com calma, né? Aquilo que você tem para fechar essa nossa tarde, noite. Eu adoro esse horário, para falar a verdade. Foi um privilégio estar no Lusco Fusco. Eu adoro ver a noite chegar, é um dos momentos mais lindos para mim. Sempre, desde criança, essa passagem, ela me emociona profundamente. E estar aqui com você nessa hora maior é um presente da vida, né? Então, que você faça aí a sua conclusão e que a gente possa se abraçar em breve também. Bom, eu queria encerrar com um texto, agora eu estou em dúvida em qual dos dois, se é respeito a... E se fosse os dois? E se fosse os dois? Sim, com prazer. Então, aí a gente não tem que entrar em dilema. Tá, então vou deixar esse aqui para último e esse aqui da Respeite a Mãe Natureza. Cadê, meu Deus? Respeite a Mãe Natureza, perdi. Perdi, não. Olha, o computador não vai me fazer vergonha agora, achei. Respeite a Mãe Natureza. Por que será que nascemos? Alguém já se perguntou? Será que é para ser senhor em quantidade de poder e ganhar sem perder? E só ganhar sem perder, achando que é chiqueza? Ser bonito e ter beleza sem querer que o outro tenha? Faz de tudo uma resenha? Respeite a Mãe Natureza. Agora o negócio subiu demais. Calma aí, gente. Ao vivo é assim mesmo. Mas se poluir os rios, onde moram os peixinhos, matando os passarinhos, jogando lixo no chão, me chamando de irmão, se não vê tanta tristeza, maltratando com bruteza tudo que é diferente,
pois seja mais consciente e respeite a Mãe Natureza. Todo mundo aqui já sabe, mas não custa reforçar. É preciso dela cuidar, somos filhos, fruto e semente, e aqui não somos cliente, digo com toda franqueza. Ter cultura é ter riqueza, se manter bem ativada, memória bem cultivada, respeite a Mãe Natureza. Se não tem a consciência de cuidar e mantê-la viva, acorde a iniciativa, seja um bom cidadão. Lembre da alimentação que tem lá na sua mesa, é que alguém deu dureza para que brotasse da terra. Seja no sertão ou serra, respeite a Mãe Natureza. O oxigênio não se compra, nem tu vive sem respirar. Não é só para admirar o verde da plantação que existe na região? Queria sentir firmeza, mas só vejo malvadeza, queimada e desmatamento. Tenha cuidado com o vento e respeite a Mãe Natureza. Somos filhos desta terra, se falta água no rio, é triste o desafio? Água para nós a sagrada, a terra abençoada que tira toda impureza e faz crescer a beleza, gerando nosso futuro. Não queime o seu monturo e respeite a Mãe Natureza. Sou nativa tabajara desta terra cearense, de serras e poeirense desde a 5ª geração. Histórias e construção, memória e com certeza. Minha avó é uma lindeza, minha maior referência. Nos ensina com paciência, respeitar a Mãe Natureza. Esse texto também é um texto bem recente. Cadê o outro? O outro, para encerrar, eu dei o título dele de A Força da Espiritualidade. Texto, cadê você? Enquanto eu acho o texto, Juliana, se você quiser ir falando aí. Não, a gente espera, é importante saber esperar, né? A mestra da sabedoria, Mãe Natureza, a força da espiritualidade. Ó grande espírito sadio, desperte sabedoria para que com autoria possa versar e aprender, e uma luz acender no seio da humanidade com muita simplicidade, sem ego no coração, somente inspiração com espiritualidade. O universo tem vida no universo, quando com ele converso, sinto-me fortalecida. Com a Mãe agradecida, seja lá a diversidade, nos traga felicidade em todos os movimentos. Sejamos conhecimentos com espiritualidade. A arte que foi criada, chamada Planeta Terra, com alto, baixos e serra, entregue em nossas mãos, da criança ao ancião, é para continuidade. Desmatar e fazer cidade, furando e queimando a terra, por dinheiro vira guerra, sem espiritualidade. Quem ama a Mãe Natureza não joga lixo no chão. Vive com a gratidão, respeita tudo ao redor. Da criança ao marajó, sabe fazer caridade. Escuta a ancestralidade, espalha onde estiver. Não define homem e mulher a espiritualidade. Somos povos diferentes, diferentes rituais, que respeitam os ancestrais para a luta fortalecer. E frutos poder nascer em meio à diversidade, ter cultura e liberdade, da raiz até a semente, e ser visto como gente, nossa espiritualidade. Pai Tupã, nos fortaleça no caminho e na missão, nos dê sempre inspiração nos momentos de cantar, com ervas poder curar, com amor e simplicidade, para que a humanidade saiba contar a sua história, herança seja memória e espiritualidade. E assim agradecer, né, por esse momento. Você sabe que você também é uma pessoa iluminada, né, Juliana? A gente pode sentir isso quando, mesmo diante da tela, né? E agradecer aí ao pessoal dos bastidores, né, a intérprete, ao público que teve paciência de ficar com a gente até agora, né? Já vai dar 18 horas aqui. E é isso, só agradecer mesmo, dizer muito obrigado, que toda a espiritualidade em que nós acreditamos, né, nosso Pai Tupã, força da Mãe Natureza, né, nos fortaleça e nos leve a cada um de nós o que nós precisamos enxergar para dar continuidade à nossa história. Maravilhoso, Aurita, maravilhoso. Quero agradecer profundamente a sua presença, agradecer mesmo, porque é quase de cura essa fala tua, né? Uma fala de cura. A nossa intérprete teve algum probleminha, acho que na câmera,
Tá voltando aqui. Aí, voltou. Muito bem, Manoel. Que bom que você está aqui. É bom que a gente termine juntos aqui, né? Eu queria, Aurita, pedir permissão. Eu iniciei falando do Jaider e fiquei com essa missão interna, sabe? De terminar com mais uma fala dele, né? Que para mim tem tudo a ver com o que você nos trouxe, né? Muito profundamente. Então, agradeço como se você estivesse ouvindo a voz do Jaider agora, né? E isso não significa que somos melhores ou piores. Quem está falando é o Jaider, ou seja, ele está falando que os indígenas, né? Mas entendemos que essa responsabilidade com a vida é maior mesmo do que tudo. E que essa sociedade europeia que chegou e dominou, ou quase dominou, porque se estou vivo aqui, me debatendo, dialogando com vocês, tentando com muita paciência e pedagogia elevar o nível da nossa conversa, é porque não fomos de fato dominados ou exterminados. E estamos em uma franca guerra silenciosa, uma guerra que as pessoas não assimilam e acham que o mundo está tudo bem. Não está tudo bem. Então, ao ouvir a tua fala hoje, né, Aurita, eu acho que a gente coloca o movimento para que o mundo fique tudo bem. Mas a gente não pode esquecer que não está tudo bem, né? Que o povo indígena, junto com o mundo, junto com o planeta, está sendo realmente atacado e violentado e que a gente não pode ficar em silêncio, né? Quero agradecer mais uma vez todo mundo que esteve aqui conosco, né? Há tantas falas lindas, lindas aqui, conversa linda, sabedoria ancestral, gratidão, quanta sabedoria. Obrigado a todos os envolvidos na produção desse evento, que chegue logo amanhã para mais um dia de conhecimento. Amei, ouviria muito mais. Agradeço aí a palavra. Gratidão, que encontro lindo. Bela fala, o evento começou hoje, já falou-se de muita riqueza. Amanhã estou por aqui de novo. Que bom, que assim a gente vai formando. Que mais desejo esse encontro, essa jornada, que é uma rede, né? Uma rede de narradoras e narradores realmente envolvidos com o país, com o Brasil e com as relações de dignidade da vida, né? Lembrando que amanhã sai da programação, tem várias mesas aí que vocês acompanham na programação. Eu vou destacar apenas o sábado, dia 6 de novembro, que das 9 ao meio-dia, sobretudo para quem está aqui interessado nessa ideia da formação da rede, vai haver um primeiro encontro para começar as discussões a respeito da formação dessa rede nacional. Então, é só importante que as pessoas... só um minutinho. Quem tiver interesse, precisa ir até o site do evento e se inscrever via formulário. Só para não esquecer, tá bom? Isso, acho que dei os recados todos. Mais uma vez, muito obrigado. E amanhã eu vou ter o privilégio de dividir às 9 horas da manhã uma mesa com a grande, né, precursora, eu acho, desse movimento de narração urbana, né, nas cidades, a Regina Machado, criadora do Boca do Céu, e nós vamos poder lá discutir um pouquinho da retomada do conto nas cidades, né? É isso. Muito agradecido, Aurita. Queria terminar com a tua palavra e não com a minha, porque eu estava aqui me despedindo, mas ouvi a tua última palavra para que a gente diga tchau. Um beijo. Já falei, né? Eu pensei que eu já tinha encerrado de uma vez, né? Então, é isso mesmo, né? Que as pessoas se liguem à sua espiritualidade maior, né? Naquilo que você acredita, né? Porque todo mundo quer chegar no mesmo lugar, né? No mesmo caminho. Enfim, e que a gente não pode desistir de nós mesmos, né? A gente tem que ter força para dar força a quem está ao nosso lado, está ao nosso redor, né? Prestar atenção nas pessoas que estão ao seu redor também, se você tem uma força maior, para que essa força possa atingir a outra pessoa, né? Enfim, o mundo está revirado assim de cabeça para baixo. Tem momento que a gente acha que tudo está de cabeça para baixo, que não vai voltar mais ao normal, mas eu acho que a gente também precisa acreditar que a nossa força ela é capaz. Né? Se cada um tiver uma força grande e alcançar aquilo que você acredita de força e vai expandindo, vai espalhando essa força, vai fazendo com que as outras pessoas também vão sendo atingidas por amor, né? Por amor verdadeiro, né? Não sei, eu acredito muito nisso, gente.
Eu sou uma pessoa muito de acreditar no amor, no melhor, em um mundo melhor, né? Mesmo ouvindo, tendo o governo que a gente tem, mas eu acredito que a gente pode mudar e que a gente pode ter uma sociedade melhor, mais humana, né? Que se importe mais com o outro e que respeite todas as culturas e que deixe de rotular, né? Deixe de rotular os povos indígenas, deixe de rotular as pessoas, enfim. É isso, que o amor ele reine, ele permaneça e que o grande Espírito abençoe todos nós, todos vocês que estiverem aí nos assistindo. A você, Juliano, muito obrigada. Um abraço, Tabajara no seu coração. Viva. Emanuele, agradecido. Beijo. A nossa companheira aqui, Shirley, que não está nesse momento, também um grande beijo. Beijo, até amanhã. Obrigado.